Ghazi Hamad garantiu que o grupo terrorista... Mano, me ajuda, porque eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Exatamente isso. Garantiu que o grupo terrorista vai fazer o quê? Continuar sendo um grupo terrorista. Que o grupo terrorista Hamas, não acredito, vai repetir isso inúmeras vezes os ataques de 7 de outubro contra Israel, até que o Estado judeu seja aniquilado. Não estão copiando Adolf Hitler e trazendo para cá? Exatamente. Que frase horrorosa. Segundo Hamad, os palestinos são vítimas dos israelenses. Do Hamas não são, né? Vamos conferir um trecho dessa polêmica entrevista. Roda sonora, Bassani conosco. Israel é um país que não tem lugar em nossa terra. Devemos remover este país, porque constitui uma segurança militar e uma catástrofe política para a nação árabe e islâmica, e deve ser eliminado. Não temos vergonha de dizer isso com toda a força. Devemos dar uma lição a Israel e faremos isso repetidas vezes. Os ataques foram apenas a primeira vez, e haverá uma segunda, uma terceira, uma quarta, porque temos a determinação e a capacidade para lutar. Teremos que pagar um preço? Sim, e estamos prontos para pagar. Somos chamados de nação de mártires e temos orgulho de sacrificar mártires. Isso significa a aniquilação de Israel? Sim, claro. A existência de Israel é ilógica. É o que causa toda essa dor, sangue e lágrimas. É Israel, não somos nós. Somos as vítimas da ocupação. Portanto, ninguém deveria nos culpar pelas coisas que fazemos. Em 7 de outubro, 10 de outubro, 1 milhão de outubro, tudo o que fazemos é justificado. Bom, Luca Bassani, só falta agora a expedição de uma ordem internacional de prisão, Tribunal Penal Internacional, porque ele já acabou de confessar que ele é o mandante do crime e está arquitetando novos crimes como aqueles que foram praticados. Nesse momento, podemos afirmar que o Hamas se tornou um adversário da população oprimida de Gaza maior do que o próprio Israel, que está em guerra? Olha, Capeza, essas falas lamentáveis, elas apenas demonstram que não é possível dialogar com o Hamas. O princípio da criação do Estado palestino, ele parte da coexistência entre judeus e árabes, entre muçulmanos, judeus, cristãos, naquela região que é santa para tantas religiões e que sofreu já de inúmeras guerras. A partir do momento em que ele promete a aniquilação do povo judeu e já admite antecipadamente a autoria de futuros ataques terroristas, você vê que não tem nenhum tipo de chance de colocar-se sobre a mesa de negociação israelenses e o Hamas para negociar qualquer tipo de paz na via diplomática. Isso acaba, de certa forma, ajudando Israel na sua retórica e no seu objetivo de querer acabar com o Hamas definitivamente, expulsá-los da faixa de Gaza. Nós sabemos que, por se tratar de uma ideologia terrorista, uma ideologia extremamente radical, você não vai conseguir apagar o Hamas da face da terra, porque até mesmo esse chefe, né, esse grande membro do Hamas sênior, ele nem vive na faixa de Gaza. Ele vive ou em Doha, viaja para o Líbano, transita livremente, vive numa vida luxuosa, enquanto a população de Gaza vive numa situação de extrema insegurança, de extrema pobreza, e acaba sendo as primeiras vítimas deste governo corrupto e que tem objetivos nefastos. A gente vê que isso corrobora, como eu disse, a tese de Israel, e vai dar ainda mais gás aos soldados israelenses para querer acabar com todo o esquema militar que o Hamas possui dentro da faixa de Gaza, isso apoiado fortemente pelo Irã, que durante a última década não só financiou esse movimento, mas também deu treinamento militar a esses soldados que estão dispostos a ir para a luta, para morrer mesmo. Eles não têm, quando ele diz nação de mártires, eles têm o fato de morrerem como um orgulho, que se torna mais um absurdo e mostra que a paz não é o objetivo central. O objetivo central é morrer como um mártir, já que é um desvirtuamento total da questão religiosa e que torna
todas essas falas extremamente problemáticas e, como você disse, eu acredito que deveria ser através do Tribunal Penal Internacional ou ter um mandado de prisão pela Interpol. Eu não sou da área jurídica, não entendo sobre isso, mas essas falas são extremamente antissemitas, extremamente preocupantes e deixam claro que a paz não é o objetivo do Hamas. O objetivo do Hamas, assim como foi desde a sua fundação, em 1987 e 1988, é a aniquilação do Estado de Israel, e nós sabemos que sem a coexistência, a paz nunca acontecerá naquela região. Portanto, é realmente um momento muito difícil e a gente vê que esse radicalismo só vai crescendo por parte do Hamas também. Ricardo Rose, eu pensei que eu estava lendo um trecho da obra de Mein Kampf, que Hitler escreveu na prisão na década de 20, após o primeiro golpe frustrado dos nazistas em Munique. Mas era, na verdade, uma fala do porta-voz do grupo terrorista, com todas as palavras, Hamas. Sua pergunta para Luca Bassani. Na verdade, essa fala desse líder do Hamas é uma fala terrorista de um terrorista dizendo que vai continuar sendo terrorista. Realmente está faltando, aí a gente está vendo uma certa inércia do Tribunal Penal Internacional, a gente está vendo uma certa inércia, um jogo de interesse político muito grande do Conselho de Segurança da ONU em taxar o Hamas de fato como um grupo terrorista. O que está faltando acontecer, já que o porta-voz do grupo disse que eles querem destruir o Estado de Israel. Luca, o que falta para o Conselho de Segurança da ONU taxar de fato o Hamas como um grupo terrorista? Eu realmente não sei o que falta, porque se nós compararmos com outros grupos que são considerados terroristas pela própria ONU, como é o caso da Al-Qaeda, o caso do Boko Haram, o caso do Estado Islâmico, a ideologia que eles propagam, ela é muito semelhante, e até mesmo a maneira como eles agem. O Estado Islâmico ficou famoso no mundo por postar vídeos decapitando pessoas, cristãos, inclusive muitos deles próprios muçulmanos que estavam na região do Iraque e da Síria, onde eles queriam construir o seu califado. Então, no caso do Hamas, a gente vê que táticas muito semelhantes foram utilizadas, pessoas sendo queimadas vivas, filhos sendo mortos na frente de pais e etc., além da própria ideologia escrita na carta do Hamas, né? A Hamas Charter, que eles chamam em inglês, que deixa claro os objetivos terroristas. Então, não sei o que falta do ponto de vista jurídico, até mesmo diplomático, para que, assim como esses outros grupos por mim citados anteriormente, tenham a inclusão do Hamas na lista de grupos terroristas internacionalmente assim reconhecidos pelas Nações Unidas. O Brasil acaba sempre seguindo aquilo que a ONU determina, mas realmente impressiona o fato do Hamas ainda não ter sido incluído nesta lista até o momento, principalmente após essas falas que admitem que o objetivo do grupo é continuar espalhando o terror dentro do Estado de Israel, dentro do Oriente Médio, até que o Estado de Israel seja completamente aniquilado, algo que nós sabemos que não vai acontecer. Estamos falando de um dos maiores países do aspecto científico, do aspecto militar que temos no Oriente Médio. Então é um estado constante de terror e um estado constante de guerra, o que vai totalmente contrário aos esforços diplomáticos, esforços que buscam a paz e que buscam trazer uma resolução para esse conflito que vitima muito mais os civis, muito mais os inocentes do que aqueles terroristas, pessoas perigosas que estão por trás dessas ideologias nefastas. Luca Bassani, uma informação importante para você. Agora são 14 horas e 56 minutos aqui no Brasil. Diego Tavares vai fazer a sua pergunta. Luca, o comandante Farinazzo te perguntou a respeito das manifestações. Nesse contexto em que nós vivemos hoje, pelo menos ao meu sentir, acho que nós estamos no topo do desgaste da imagem de Israel perante a comunidade internacional em razão dos efeitos colaterais da incursão terrestre. Você acha que uma declaração como essa dada por esse terrorista, que é porta-voz de um grupo terrorista, acaba favorecendo um pouco as razões de Israel em permanecer ocupando o território da faixa de Gaza, que torna realmente essa incursão algo indispensável, que mostra para o mundo, para a comunidade internacional, que o Hamas tem que ser de fato varrido do mapa? Você acha que esse tipo de declaração acaba tendo um efeito de ajudar Israel na causa contra o grupo Hamas? Olha, Diego, essa declaração ela tem dois efeitos. A primeira são dois efeitos até que de forma
contrária, né? Uma antítese, assim, podemos colocar na fala dele. A primeiro é que fortalece a causa de Israel quando eles dizem que com o Hamas não tem diálogo e precisam eliminar completamente esse grupo da sua fronteira porque representa uma ameaça à segurança nacional de todos os judeus e do Estado de Israel como um todo. Ao mesmo tempo, essas falas totalmente radicais, elas falam para o coração de pessoas radicais que gostam do Hamas. Então, ela serve também para falar para o seu próprio eleitorado, para os seus próprios torcedores, se assim podemos usar uma linguagem mais futebolística. E é algo que é muito complicado porque está totalmente explícito. Nós temos agora, não falta dúvidas, que eles fizeram um atentado terrorista e querem continuar cometendo esses atentados a ponto de o terror ser um estado constante na vida de todos os judeus que vivem em Israel, que desistiriam eventualmente de viver por lá, dando lugar ao Hamas, aos palestinos, seja lá quem queira administrar. É uma situação extremamente dramática, ao mesmo tempo em que Israel pode utilizar dessas falas para mostrar quem é o outro lado. É importante que a mídia mostre esse tipo de entrevista para exatamente evidenciar qual que é a mentalidade, qual é a ideologia do lado do Hamas neste momento. É importante, da mesma maneira como mostram as terríveis imagens das vítimas, crianças, das mulheres, das pessoas perdendo suas casas dentro da faixa de Gaza, são as tragédias causadas por uma guerra, devem mostrar, sim, o que tem ocasionado essa guerra, o que tem feito com que essa guerra continue a acontecer dentro da faixa de Gaza, são essas declarações, essa ideologia que, por mais que Israel consiga dominar militarmente a faixa de Gaza, não vai conseguir eliminar 100% essas ideias que acabam poluindo e acabam denegrindo a imagem de muitos muçulmanos no mundo e de muitos outros grupos políticos que têm em algumas vezes objetivos legítimos, como é a criação da causa palestina, mas é totalmente desvirtuado por motivos, interesses políticos próprios e motivos religiosos fundamentalistas, como a gente vê nas falas dele, né? São 15 horas, horário de Brasília, nós estamos voltando para o rádio. Luca Bassani, o Mano Ferreira vai te fazer uma pergunta. Agora, olhando esse sujeito aqui, veja bem, é impossível que o Hamas expulse Israel da Palestina. Israel tem um dos exércitos mais poderosos do mundo e ainda tem o apoio dos Estados Unidos, a nação superpotência nuclear. O que me parece é que isso aí é meio de vida. Faz isso para alimentar, essa é a profissão dele, evidentemente. Eu só espero que, é claro, que o mundo compreenda e saiba o que é o Hamas, que ninguém defenda Hamas, mas que Israel não tome isso também como um argumento para intensificar o bombardeio. Nós temos que prestar atenção nas vítimas civis que estão em Gaza. É necessário uma ação profissional, operacional, que os objetivos sejam atingidos de forma operacional e técnica com o menor número de baixas possível. Isto aqui, que eu não vou nem falar isto aqui não pode se misturar ou ser confundido com a população sofrida palestina, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Mano Ferreira. Exatamente, Capês. Eu assino embaixo das suas palavras e meu ponto é que, para além de ganhar militarmente, né, para além de ganhar a guerra, é preciso ganhar a batalha política. Porque o que o Hamas desejava com o ataque é o que a gente está vendo em vários lugares do mundo. O aumento do antissemitismo, as estrelas de Davi sendo pintadas nas fachadas de residências e comércios de judeus. Ou seja, o aumento da perseguição aos judeus e a instabilidade da própria região. E aí a gente vê lideranças que passam pano para o Hamas e é absolutamente indignante para qualquer um que se preocupa com a paz, com a democracia, com os direitos humanos, com o direito à autodeterminação dos povos, porque o terrorismo é a negação de todos esses valores. O terrorismo é o que existe de pior na humanidade. E a pergunta que eu faço, Luca, é como a ONU ainda não declara o Hamas como grupo terrorista? Como líderes internacionais, inclusive aqui no próprio Brasil, com esse argumento de que só reconhecem o que a ONU reconhece como terrorista, seguem sem considerar o Hamas com esse porta-voz falando essas atrocidades a céu aberto para o mundo todo ouvir.
como ainda não há consenso na comunidade internacional de que o Hamas é o que é, um grupo terrorista que deve ser negado por todos aqueles que desejam um mundo de paz e liberdade. Olha, mano, se nós observarmos as grandes democracias do mundo, todas elas já consideram o Hamas um grupo terrorista. Desde o Japão, a Austrália, a União Europeia, os Estados Unidos, se eu não me engano, o Canadá também, a própria Jordânia que está lá considera o Hamas um grupo terrorista. Então, a gente vê que é uma tecnicalidade das Nações Unidas e eu gostaria de saber quais são os critérios necessários para que um grupo seja considerado terrorista. Se a gente for olhar a retórica, a carta, né, a constituição do Hamas e os seus atos, como eles cometem esses atos de terrorismo, eu vejo poucas diferenças do que eles fizeram e fazem em comparação ao que fez a Al-Qaeda, o que faz o Boko Haram na Nigéria, em outros países africanos, o que fez o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Então, falta uma definição concreta para você dizer que isso não é terrorismo, não é um grupo terrorista, né, por parte da ONU. Mas eu acredito que nas cinzas desse conflito, uma vez que ele acabe, não só a questão palestina, a vontade da resolução da questão palestina vai surgir de forma mais intensa no debate político, principalmente nas Nações Unidas, para a criação de fato da nação palestina, mas também para categorizar o Hamas de maneira completa como uma organização terrorista. Acredito que eles não querem fazer isso agora, em meio à guerra, com tantos problemas humanitários para lidar, uma discussão política que vai ser acalorada, mas com certeza vai ser algo levantado por várias nações durante o momento pós-guerra e nós esperamos que essa categorização seja feita e que, uma vez que isso seja concluído, o Brasil também assuma essa posição, porque com um discurso completamente antissemita, completamente racista contra os judeus e muito belicoso, muito violento, fundamentalista, não dá para se argumentar a favor, não dá para se ter diálogo, não é um grupo que busca a coexistência e não busca a paz. Ele quer um estado constante de guerra, como eu disse, um estado constante de terror, para que isso, de certa forma, aterrorize os judeus, deixe com que todos fiquem preocupados e, ao mesmo tempo, que tenta conclamar os sentimentos dos mais radicais dentro da religião islâmica para apoiar a sua causa, o que é uma grande besteira também, porque a gente vê que no mundo quase 2 bilhões de muçulmanos, muitos deles são pacíficos e espero que não deixem se levar por esses discursos radicais que são feitos pelo Hamas, por exemplo. Luca, uma coisa que chama a atenção é a cara de medo da entrevistadora do Ghazi Hamad. Você pode olhar totalmente intimidada, surpresa, não sabendo nem o que perguntar. E uma observação também, eu ainda não vi um desses líderes do Hamas amarrar uma bomba na cintura e se explodir no mercado. Eles sempre mandam os outros fazer isso. Também não vi o Osama Bin Laden dentro de um dos Boeings que chocaram no Pentágono ou nas Torres Gêmeas. Essa que é a verdade. Isso aí é meio de vida a partir do sangue alheio. Luca Bassani, eu quero te agradecer bastante. A qualquer momento você volta aqui. Você é sempre prioridade com as suas informações no Linha de Frente. Boa noite, muito obrigado. Obrigado a todos, boa noite também. Comandante Robson Farinazzo, o que você, como militar tão experiente, comandante com largo conhecimento, como lidar com uma situação como essa? Provavelmente Israel já deve estar planejando, o Mossad, esse aqui já está com um X na testa, faz tempo. Mas é aí que está, né, Capês? O Israel tentou várias vezes eliminar a liderança do Hamas, inclusive em países do Golfo Pérsico. Teve um caso, acho que foi nos Emirados Árabes, inclusive, que acabou muito mal a operação, porque os agentes do Mossad eram tanto quanto amadores, foram filmadas, as imagens foram colocadas em telas no mundo inteiro e depois disso aí eles deram uma baixada. Mas a gente tem que olhar o seguinte, esse caso do Ghazi, o Ghazi não é dos mais radicais, não. Tem coisa, ele é do braço político. O braço militar é muito mais radical do que o Ghazi, tá? A gente tem um pessoal muito mais aí radicalizado do que ele. Agora, o que eu penso, né? Você tem que olhar o seguinte, pode ser que Israel consiga acabar com o Hamas em termos logísticos ou com a sua influência na faixa de Gaza, pode ser uma possibilidade. A gente não pode afastar ela, não. Os britânicos conseguiram acabar com a insurgência malaia nos anos 1950. Existem casos em que você consegue vencer uma insurgência. O problema é o que vem depois.
Eu acho muito difícil você tirar um movimento palestino como esse que não vinha uma coisa depois. Se você olhar aí, qual é a expectativa de vida de um combatente do Hamas? Qual é a média de vida deles aí? Quanto? 30 anos? Não sei, talvez até menos. Outra coisa, uma boa parte desses combatentes do Hamas é órfão. Né? Então, e a gente já está formando a nova geração. Essa que é a verdade. Vamos falar em termos crus. Não tem como resolver isso daí em termos militares. Essa acho que é a 8ª ou 9ª guerra de Israel. Se não houver uma solução política de 2 estados, né, sob os auspícios da ONU, não ser outra entidade internacional, eu não sei o que vai acabar acontecendo. Essa expectativa do Blinken, nós vamos fazer uma administração nacional para Gaza. Olha, o Blinken não sabe nem se ele vai ter emprego no ano que vem. Está nos casos do Biden perder a eleição e ele partir para o LinkedIn. Então, eu acho uma fantasia muito grande. Esse pessoal vive numa fantasia muito grande do que é realmente o mundo. Eu acho que está na hora de ter um adulto na sala ali, tá? E começar a pensar nessa solução de 2 estados. Então, daqui a 5 anos, a gente está comentando outra guerra aqui. Vamos chamar o Douglas McGregor de novo.